STF se aproxima da China e acende um alerta que nos remete ao General Mourão. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Os presidentes americanos cometeram muitos erros nos últimos 30 anos, mas nenhum desses erros foi tão desastroso quanto aquele em que acreditou-se que a China iria virar uma democracia graças ao capitalismo. Na década de 90, o então presidente Bill Clinton liderou o esforço para integrar a China à Organização Mundial do Comércio, com a promessa de que a abertura econômica levaria a uma abertura política. Clinton argumentava que, ao fazer parte do sistema global baseado no livre mercado, a China acabaria adotando valores democráticos e se aproximando do Ocidente. Um dia, ele afirmou: a China se tornará mais livre, aberta e democrática à medida que se integrar ao sistema global baseado em regras e no livre mercado. Bom, mas no final da história ocorreu exatamente o oposto. A China não se tornou mais democrática, apenas trocou a retórica comunista por práticas abertamente fascistas. Isso revela o quão tênue é a fronteira entre primos ideológicos. Bom, e depois de 20 anos, a cortina de ferro foi levantada. E em 2024, falava-se abertamente em Terceira Guerra Mundial. Hoje os governos, tardiamente, estão mais cientes de que não podem financiar a China. E por incrível que pareça, em pleno século XXI, há aqueles que querem apostar no modelo chinês. O jornalista Rafael Fontana, autor da obra Chernobyl, trouxe mensagens trocadas por Mourão e Riva. Riva encaminha o que seriam informações da reunião do então presidente Jair Bolsonaro com o seu vice, General Mourão, e outros generais. Riva diz que Mourão negociou com outros generais a saída do Jair Bolsonaro. Neste documento da Polícia Federal, vazado à imprensa, Mourão teria, depois de uma reunião com o vice-presidente chinês, supostamente rasgado um documento assinado por Bolsonaro. Contexto: Mourão já havia sido eleito senador. Peço atenção. O diálogo da imagem cita uma reunião de Mourão com o então vice-presidente da China, Wang Keishan, para tratar da atuação da Huawei no Brasil. O que? Mourão estava tratando dos interesses da China no Brasil no meio daquela situação? Muito estranho. Lembrando que Mourão se apressou a visitar Xi Jinping em 2019, antes de Bolsonaro. Ele foi para Pequim e Xangai em maio de 2019 e já estava sendo assediado pelos chineses desde a eleição de 2018. O analista político português que reside no Brasil, José Carlos Sepúlveda, denunciou que Mourão agia a favor da China. O general Mourão é uma pessoa que está trabalhando contra o governo Bolsonaro. Ele está trabalhando contra o governo Bolsonaro. O general Mourão é porta-voz de uma ala militar nacionalista, anti-americana, que tem uma posição muito dúbia quanto à Venezuela, porque, afinal de contas, não quer a derrubada do regime venezuelano. E a posição do general Mourão é uma aproximação do Brasil com a China. Bom, na verdade, os sinais já eram bem claros em 2019. Maurício Santoro, cientista político, afirmou: é raro que o presidente da China receba vices de outro país. Em geral, isso só acontece com nações muito importantes para Pequim, como Estados Unidos e Rússia. Gesto de Xi Jinping é deferência ao Brasil e reconhecimento de que Mourão é figura-chave nas relações sino-brasileiras. Após a vitória de Lula, o Brasil nunca esteve tão alinhado ao bloco antidemocrático. Após Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, Lula se aproxima cada vez mais da China.
Nessa semana, o vice-presidente do STF, Edson Fachin, recebeu uma delegação do Supremo Tribunal Popular da China. A jornalista Karina Michelin viu com estranheza esse encontro. Fachin, com um sorriso no rosto, exaltou o histórico de cooperação com o regime de Xi Jinping, lembrando o memorando de entendimento assinado em 2015. Agora, segundo ele, é hora de aprofundar as trocas. Trocar o que exatamente? Liberdade de expressão por censura seletiva? A Constituição de 1988 por algoritmos controlados pelo Estado? A comitiva chinesa falou abertamente. Seu sistema julga mais de 43 milhões de processos com a ajuda de inteligência artificial, seguindo os princípios do pensamento de Xi Jinping sobre o Estado de Direito. Uma doutrina que, para quem não sabe, não permite oposição, não permite a imprensa livre e transforma qualquer crítica em crime. O Brasil é, ao menos, em tese, uma democracia relativa. A China é uma ditadura. Colocar os dois sistemas na mesma frase já é, por si só, um escárnio. Mas Fachin foi além. Garantiu que as portas do STF estarão sempre abertas para essa cooperação. Bom, ministros do STF não deveriam exercer atividades diplomáticas, ainda mais com uma ditadura tão perigosa quanto a ditadura da China. Bom, mas desde que Lula ganhou, relações estranhas com países antidemocráticos estão ocorrendo. A página do STF publicou: presidente do STF encerra missões oficial para troca de experiência com o judiciário da China. E fica a dúvida: que tipo de experiência o STF pode trocar com o judiciário chinês? Será que seria a mesma experiência que Ângelo Coronel adquiriu na Rússia para combater fake news? Olha, gente, estou aqui na Rússia absorvendo conhecimento para combater a desinformação, esse mal que assola o mundo. Como presidente da CPMI das fake news, vim conversar com especialistas e trocar experiências para discutirmos como combater esse mal que destrói famílias e atrapalha democracias. Com certeza, Kremlin e todo o seu aparato de Estado não é exemplo de democracia. E como aceitar uma esquerda que diz que Elon Musk está atacando a nossa soberania e a nossa democracia, mas aceita o governo chinês com tanta tranquilidade para mudar os nossos sistemas internos? Bom, mas nessa altura, quem apostar na China cairá do cavalo. Como apontei, diferente dos Estados Unidos, a China é um país pobre que extrai riqueza explorando o seu povo. E isso nunca vai se converter em poder de compra. Em uma guerra comercial, a China sairá perdendo. E, na verdade, já está saindo, pois há 2 anos se encontra estagnado e com uma enorme bolha imobiliária. Bom, e para piorar, está em uma guerra comercial com os Estados Unidos, um país que ela não pode vencer. Após uma retaliação da China, Trump deu a resposta. Ontem, a China impôs tarifas de retaliação de 34%, além de suas tarifas já recordes, tarifas não monetárias, subsídios ilegais a empresas e uma massiva manipulação cambial de longo prazo. Tudo isso apesar do meu aviso de que qualquer país que retaliar contra os Estados Unidos, impondo tarifas adicionais, além de seus já abusivos e prolongados esquemas tarifários contra nossa nação, será imediatamente confrontado com novas tarifas substancialmente mais altas, acima daquelas inicialmente aplicadas. Portanto, se a China não retirar esse aumento de 34% sobre suas já abusivas práticas comerciais de longo prazo até amanhã, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão tarifas adicionais contra a China de 50%, com efeito a partir de 9 de abril. Além disso, todas as conversas com a China
a respeito das reuniões solicitadas por elas serão encerradas. As negociações com outros países que também solicitaram reuniões começarão imediatamente. Bom, a embaixada chinesa nos Estados Unidos teve a cara de pau de publicar um vídeo de Ronald Reagan, o pai do liberalismo moderno conservador. A China não aplica nenhuma das ideias de Reagan e ainda quer meter essa. Trump não deixou barato e respondeu: o maior abusador de todos, a China, cujos mercados estão quebrando, acabou de aumentar suas tarifas em 34%, além de suas tarifas ridiculamente altas de longo prazo, não reconhecendo meu aviso para os países abusadores não retaliarem. Eles ganharam o suficiente por décadas, tirando vantagem dos bons e velhos Estados Unidos. Nossos líderes anteriores são os culpados por permitir que isso e muito mais acontecesse ao nosso país. Faça a América grande novamente. Bom, sem o mercado americano, a China não é nada. Com a decisão de Trump, a China, que se vendia como o motor infalível da economia global, está colhendo um dia pior que o pior dia do glorioso colapso de 2008. Sim, aquele mesmo 2008 que nos ensinou o que é pânico nos mercados e falências bancárias. E agora a potência comunista, com alma de CEO, está descobrindo que nem toda a censura do PCC segura a crise. Claro que, economicamente, o mundo será afetado. Porém, a médio prazo, os Estados Unidos sairá muito mais forte desta guerra econômica. Além de possuírem as maiores reservas mundo afora, os Estados Unidos é muito independente. Bom, e vários países, após avaliarem as contas e os possíveis prejuízos, já estão recuando de suas tarifas. Bom, e o Brasil não vai ganhar politicamente, muito menos economicamente, se apostar na China. Na verdade, o Brasil pode cometer um erro fatal tão significativo quanto aquele que Bill Clinton cometeu. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.